Saudações, investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai seguir com a nossa série de vídeos analisando a carteira do Thiago Nigro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o KNRI11, um fundo imobiliário que ele tem uma posição até que bem grande. Tá bom, mas antes de tudo vamos só lembrar sobre o porquê que a gente está fazendo essa série. Porque existe um erro muito comum que as pessoas cometem, que é simplesmente copiar a carteira de uma pessoa famosa, sem prestar muita atenção nos ativos que ela tem. Isso é um erro muito grande, porque os ativos que você precisa ter em carteira, eles precisam ser compatíveis com o perfil de risco que você aceita. Você não pode simplesmente sair investindo em vários ativos super arriscados só porque o Thiago investe, sendo que o seu perfil como investidor é muito mais conservador. Isso é um erro muito grande que muita gente acaba cometendo. Um outro ponto também que a gente vai destacar nessa série de vídeos é o preço médio. O investimento que você faz, o resultado que você vai ter, ele é sempre uma função do preço que você paga pela ação. Então, se o Thiago ele comprou o Banco Inter a 10 e você está comprando a 150, você acha mesmo que vocês vão ter o mesmo resultado? Bem, obviamente não vão ter. Então, durante essa série de vídeos, a gente vai ressaltar várias coisas sobre nível de risco dos ativos, sobre preço médio, se comprar hoje é uma boa ideia ou não, e várias outras coisas também. Então agora vamos parar de enrolar, vamos começar agora a falar sobre a nossa análise do KNRI11. Só que esse aqui não é o nosso primeiro vídeo dessa série, na verdade é o terceiro vídeo, e a gente também tem vídeo sobre analisando a carteira do Thiago Nigro, que a gente fala sobre o BCFF11, e também a gente tem um outro vídeo aqui no canal, onde a gente fala de uma ação que fez o Thiago perder mais de 900 mil reais. E eu vou estar recomendando que você assista esses dois vídeos ao final desse daqui, tá bom? Mas agora, vamos seguir na nossa análise de KNRI. Falando um pouquinho sobre esse fundo, ele é um fundo imobiliário híbrido de tijolo high grade. Ou seja, o KNRI ele tem ao mesmo tempo vários imóveis logísticos e vários imóveis de escritórios. E esse fundo imobiliário ele fez o seu IPO em dezembro de 2010, sendo atualmente um dos fundos imobiliários mais antigos da Bolsa de Valores. Isso é um ponto muito positivo porque a gente consegue ver um histórico muito grande dele. E atualmente o patrimônio dele é de 3,8 bilhões de reais. Atualmente, o KNRI tem 21 imóveis, sendo 12 deles edifícios comerciais, ou seja, sendo 12 escritórios, assim dizendo, lajes corporativas, e 9 deles sendo centros logísticos. E quando a gente olha aqui, a gente vê que quase 60% do fundo imobiliário está no setor logístico. Isso obviamente indica que esses 9 imóveis, apesar de ser menos em número, são maiores, por isso tem maior valor de mercado, enquanto os escritórios são por volta de 40%. E vale aqui só destacar que os escritórios, o segmento de escritório como um todo, nas últimas 10 anos passou por um momento muito ruim, porque foi um momento de crise no Brasil, e isso, a vacância dos escritórios, o quanto eles estavam vagos, subiu muito. A média dos últimos 10 anos foi na ordem de 30% para São Paulo. Para outras regiões do país, elas aumentam ou diminuem um pouco, vai depender aí de vários fatores. Mas quando a gente olha a receita por estado, a gente vê que o KNRI tem imóveis em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro. Eu só acho interessante comentar um pouquinho sobre os imóveis no Rio, porque como esse fundo é de 2010, poxa, lá em 2010 fazia muito sentido ter imóveis no Rio de Janeiro. Atualmente não faz o menor sentido. O Rio de Janeiro está passando por uma crise terrível, desde a crise que começou lá em 2012, 2013, com o setor de petróleo e gás, e até hoje ele não conseguiu sair. Tanto que a criminalidade dele é gigantesca, tanto que os últimos governadores estão quase todos presos, se eu não me engano acho que tem um solto, não sei muito sobre o caso. Mas assim, Rio de Janeiro é um grande caos, e a maioria dos fundos imobiliários atualmente foge do Rio de Janeiro, porque a vacância dos imóveis do Rio é extremamente mais elevada quando a gente olha com os outros lugares do país. E quando a gente olha o retorno dos imóveis que estão alugados no Rio, a gente vê que eles não são tão maiores assim para justificar esse investimento no Rio. Então a maioria dos fundos imobiliários tendem a não ter imóveis no Rio de Janeiro, algo que não acontece com o KNRI, porque esses imóveis que ele tem lá no Rio são lá da época de 2010, 2011, quando ele começou com o fundo imobiliário. E agora a gente vai chegar na parte mais importante do vídeo, que é falar sobre a gestão do KNRI, que ele é gerido pela Quineia. E vale só destacar que a Quineia, ela é uma empresa do grupo Itaú. O Itaú foi lá e comprou a gestora Quineia, então na verdade, quando a gente fala de Quineia, a gente está falando de Itaú. E desde 2010, a Quineia vem fazendo um ótimo trabalho, mesmo com muitos problemas. E vale aqui só destacar que esses muitos problemas aqui não são problemas do KNRI em si, mas são problemas da economia brasileira. Então, conforme a gente olha a cotação dos últimos 10 anos, a gente vê aqui que a gente tem 2012 e aqui a cotação atual, você vê que a cotação do KNRI está muito próxima ao mesmo valor que ele estava lá em 2012. E quando a gente olha um pouco melhor o gráfico, a gente vê que ele estava num patamar de preços aqui, começou a cair lá para 2013,
2013, ficou caindo até 2016, deu uma boa subida, ficou nesse patamar e a partir de 2020 voltou a cair e só recuperou agora esse patamar de preço por volta de R$ 140 recentemente. E por que aconteceu isso daqui? Por que houve tantos problemas assim nesse fundo imobiliário? Bem, na verdade, isso daqui é um retrato perfeito da economia brasileira nos últimos 10 anos. A economia brasileira também teve uma crise muito forte aqui, também ficou meio ruim depois do ano de 2020. E isso daqui mostra exatamente como que a cotação dos fundos imobiliários e o valor dos imóveis é muito similar à economia brasileira. Então, na verdade, a gente consegue ver aqui nessa imagem o quanto as cotas oscilaram frente aos problemas que a economia teve. Mas por que a gestão da KNRI é tão boa assim e todo mundo fala tão bem dela? Bem, devido ao caso da vacância. Só lembrando que a vacância é quanto por cento dos imóveis estão sem alugar, estão aí vagos. Obviamente, daí vem o termo de vacância. Então, na verdade, na última década, no pior momento da crise, a vacância do KNRI foi de 11%. Enquanto a gente tem outros fundos imobiliários de lajes corporativas e de escritório, ou seja, outros fundos do mesmo segmento do KNRI, bem, esses outros fundos que não tinham uma gestão tão boa assim, ficaram com uma vacância de 20 a 30% nesse período. Isso mostra que, na verdade, a Kinea soube fazer um bom portfólio e consegue aí se blindar de vários problemas que a economia tenha e consiga, apesar de tudo, ter uma vacância baixa, mesmo nos piores momentos de crise. E é por isso que o fundo da Kinea é tão interessante assim. Aí eu te pergunto, mas por que o fundo imobiliário da Kinea ele tem uma vacância tão baixa assim quando comparado para os outros? Bem, na verdade, nada é de graça. Essa vacância ela é tão baixa assim porque os imóveis que tem nesse fundo imobiliário são de extrema alta qualidade. E aqui vem um ponto muito importante de se destacar. Porque toda vez que a gente fala em imóveis de muita qualidade, a gente também está falando de um baixo yield, ou seja, de um rendimento menor. Porque esses imóveis, eles dificilmente ficam vagos e o preço de se comprar esses imóveis é extremamente elevado. E também para se construir esses imóveis, também não tem como, porque eles estão em áreas muito premium e que não tem mais terrenos vagos e por aí vai. Então, o yield menor desses imóveis está diretamente associado com o fato da alta qualidade. Isso daqui é uma máxima que acompanha a maioria dos fundos imobiliários. Então, sempre que você vê um fundo que tem imóveis muito bons, como é o caso do KNRI, geralmente o rendimento dele não vai ser tão bom assim, porque esses imóveis vão ter um rendimento menor, devido a terem preços mais altos quando forem comprados. Então aqui a gente só vai dar um exemplo melhor do que está acontecendo agora no KNRI. A vacância dele é de 1,8, uma vacância extremamente baixa, enquanto o RECT, que é um outro fundo imobiliário de escritórios que a gente tem na Bolsa de Valores, que não tem um portfólio tão bom, tem uma vacância de 20 a 30%. A vacância do RECT ela oscila muito, então todo mês eles alugam alguma coisa, alguém, um inquilino devolve depois, então ela fica variando. Mas é uma vacância muito maior do que o KNRI. Isso mostra a grande qualidade dos imóveis que tem no KNRI. E aqui a gente pode ver que a maioria dos contratos desse fundo imobiliário é de contratos atípicos. E aqui eu deixei também aqui a parte onde a gente mostra a parte de logística e de escritórios, que a gente vê nitidamente que é muito difícil você ter um contrato atípico para escritórios. Se você vê, a parte de contratos atípicos é muito próxima à concentração do setor logístico do KNRI e a mesma coisa acontece para os contratos típicos e o setor de escritórios. Então é muito difícil você ter um contrato atípico para escritórios, porque geralmente quando vem uma crise ou algo aperta, esses escritórios acabam saindo ou buscando aí edifícios menores. E como a gente pode ver aqui, ele tem 1,8% de vacância e os contratos dele só vão começar a vencer mesmo depois de 2026. O prazo contratual médio do KNRI é de 10 anos, o que dá aí uma tranquilidade muito grande para o investidor. E aqui agora também tem um outro ponto muito importante de ser destacado. O KNRI, se você vê nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses para ser um pouco mais exato, ele aumentou muito os seus rendimentos. E isso vai acontecer de novo para os próximos anos? Bem, a gente vê que não. Quando a gente olha as revisionais de contrato que ele tem, ou seja, quando ele senta com os inquilinos para negociar um aumento ou uma diminuição do valor de aluguel, a gente vê que é pouca porcentagem do fundo que vai ter uma revisional, ainda em 2022 e em 2023 mesmo. Então, conforme a gente vê aqui, pelo próximo ano, um ano e meio, o aumento dos rendimentos vai ser limitado, porque ele não vai ter tantos contratos assim para fazer revisionais. Aí eu te pergunto, isso é um ponto ruim? Poxa, não necessariamente, porque ele não tem tantas revisionais ainda para fazer, porque ele já fez várias agora. Então esse rendimento que ele está pagando agora já subiu bastante em relação ao que era, por exemplo, há um ano atrás. Mas aí eu te pergunto, depois de toda essa análise, será que o KNRI 11 é um bom fundo imobiliário? Bem, e essa pergunta que a gente vai responder agora. Mas se você tiver gostado desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação do canal, tá bom? Mas e aí, o KNRI, ele é um bom fundo imobiliário? Que o dividend yield projetado para o KNRI para os próximos 12 meses
é algo em torno de 7,5%, o que é um dividend yield muito alto para a alta qualidade que esse fundo imobiliário tem. Se você for ver, historicamente, ele negocia com um dividend yield projetado para os próximos 12 meses menor do que 7,5%. Isso porque ele é um fundo com alta qualidade. Mas vale aqui só destacar que também existem outros fundos imobiliários de logística que são muito bons também, não tão bons quanto o KNRI, mas são ótimos também, que estão pagando 8,5%, 9%, isso porque eles não têm um histórico tão grande assim de 10 anos de uma gestão tão bem feita quanto a Quineia, mas eles também são bons fundos imobiliários. Então, na minha opinião, o KNRI ele é um ótimo investimento, mas não necessariamente ele combina com todas as carteiras. Não necessariamente ele combina com todo investidor, porque ele é um fundo imobiliário muito mais defensivo, que se protege muito em momentos ruins da economia, porque ele tem imóveis de ótima qualidade que dificilmente vão ficar vagos em uma grande quantidade. E é por isso que ele é um fundo imobiliário tão defensivo assim. Então receber 7,5% em um fundo imobiliário tão defensivo, ao meu ver, é uma ótima ideia, mas eu não sei se cabe na carteira de todo mundo. E gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar convidando você para assistir esses 2 vídeos que a gente já fez aqui da nossa série, analisando a carteira do Thiago Nigro. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.